de Deus, cantemos o canto de aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diz o irmão Jefferson que é para trocar o microfone. Eu queria que toda a comunidade fosse sentando no silêncio de Maria. E o evangelho de hoje e o tema de hoje também é o que nos inspirou a escolher o tema central de todo o novenário, é o que norteia, é o que ilumina
os aprofundamentos, as meditações, as reflexões de todos os pregadores, esse tema central. Qual é o tema central mesmo, que está nas vossas camisas aí, dos devotos e devotas? Qual é o tema? Com São João Batista, buscai primeiro o reino. Vamos mais uma vez? Com São Batista, buscai primeiro o reino de Deus. Eu vou usar esse microfone aqui, que ele é melhorzinho. Com São João Batista, buscai primeiro o reino de Deus. Amados irmãos e irmãs, porque Deus nos inspirou durante esse ano de 2022 a aprofundar esse tema, cujo evangelho, repito, é este de hoje, que nos apresenta essa proposta de Jesus, não só para os devotos de São João, é para todos os cristãos, é para todas as famílias, é para todos os casais, é para os jovens, é para os adolescentes, é para os padres, é para os bispos, é para os seminaristas, é para todo homem e mulher que quer crescer na graça de Deus. Essa proposta de Jesus é exigente. Vejam o que o Senhor está nos propondo nesta noite. Buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. E diz a palavra, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Esse verbo buscar. Buscar. A gente pode buscar muitas coisas na vida. Buscar dinheiro. E fazer do dinheiro como se fosse o meio pelo qual eu vou ser feliz nessa vida. Eu posso buscar sucesso. Eu posso buscar aplausos dos homens diante das boas obras que pratico. Eu posso buscar vaidades desse mundo, que é o que mais existe dentro desse mundão de meu Deus. Muitas vaidades, muitos apegos terrenos. Mas Jesus está nos propondo outra coisa. Buscar o reino dele. Buscar o reino de Deus. Daí a gente entende por que o Papa Francisco nos apresenta esse modelo de igreja hoje que tem que entrar dentro do nosso coração. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, primeiramente é revestir-se do espírito de pobreza do evangelho. Atenção, revestir-se do espírito de pobreza não quer dizer que a gente tenha que viver na miséria. Deus não quer que ninguém viva na miséria, de maneira desumana, subhumana. Mas revestir-se do espírito de pobreza é viver tendo as coisas necessárias na nossa vida, mas como se não dependêssemos dela para ser felizes. Ou agradecer a Deus pelos meios, os meios que Deus nos dá cotidianamente para ajudar o outro a ser feliz. Porque não vamos levar nada desta vida. O convite do Senhor hoje, neste evangelho, ao nos propor que temos que buscar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, não vos preocupeis. Não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir. Nós se preocupamos demasiadamente com as coisas do dia a dia. A gente se preocupa com a comida, com a bebida, com o vestimento, mas às vezes deixamos em último plano a busca pelo reino de Deus, que tem que estar em primeiro lugar. Vem as festas aí do São João, não tenho nada contra quem se arruma direitinho, não é? Mas se primeiro a gente não fizer o nosso dever e obrigação de cristão, quer semear o reino de Deus, quer plantar esse reino que Jesus propôs lá no Evangelho de São João capítulo 3, versículo 5, a Nicodemos. Nicodemos,
Quem não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino de Deus. Olha aí a proposta do reino de Deus de novo, entrando para Nicodemos. Nicodemos era um dos fariseus, prestigiados na sua época, mas ainda não entendia nada, como nós às vezes não entendemos ainda nada, qual é a proposta de Deus, ao querer que nós busquemos o reino dEle. Ainda estamos muito aquém, ainda estamos muito longe daquilo que Deus quer de nós. É isso que Deus está dizendo. Senão Ele não teria dito, buscai. Se Ele está dizendo insistentemente, buscai o reino de Deus nesse novenário, é porque nós às vezes deixamos a preguiça dominar, deixamos outros atrativos nos dominar, e às vezes acabamos não fazendo ou não escolhendo a melhor parte. Buscar o reino dEle, semear o reino dEle para as pessoas. E aí a gente, mais uma vez, constata uma sociedade, famílias que estão vivendo uma preocupação atrás de outra, uma humanidade muito fragilizada, porque se sobrecarregam, se sufocam de tantas preocupações, e muitas delas desnecessárias. Muitas delas desnecessárias, porque a gente deixa de escolher a melhor parte, o reino de Deus, para querer sucesso, querer prestígio, querer status, querer os primeiros lugares, querer os lugares de honra. Não! Primeiro é o reino dEle. Ele deixa bem claro, o critério para entrarmos no céu é buscar já plantar aqui na terra o reino de Deus. O reino de Deus começa aqui. E como eu disse, o reino de Deus começa quando a gente se reveste desse espírito de pobreza do Evangelho. Isso deve nos tocar. Espírito de pobreza do Evangelho. Papa Francisco nos chama a atenção a todos nós cristãos católicos do mundo inteiro. Quem deposita toda a sua esperança nas riquezas desse mundo, Jesus não está nela. Vou voltar. A igreja que deposita toda a sua esperança nas riquezas desse mundo, Jesus não está nela. Nós temos que tomar posse dessa profecia hoje desse Papa, dessa profecia hoje de Jesus Cristo para a nossa vida. Porque a gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, às vezes em crescer, em acumular coisas, e não nos preocupamos com o reino de Deus. É a exigência maior na vida de um cristão. Desperta no Senhor o que é este reino de Deus, quem é esse reino de Deus, como identificá-lo hoje, no mundo onde nós nos preocupamos tanto com tantas coisas, e às vezes deixamos em último lugar o teu reino, Senhor. Jesus chega a dizer hoje no Evangelho que nós somos pessoas de pouca fé, porque a gente se preocupa demasiadamente com o amanhã que nem sequer existe, e esquece de viver o hoje, na presença dEle, plantando o reino do amor dEle. Esquecemos com muita facilidade que, o Padre Francisco já dizia isso ontem, né? Que nós podemos identificar o reino de Deus na palavra, na Eucaristia, quando nós celebrávamos o Corpus Christi, na última quinta-feira, mas nós podemos identificar o reino de Deus no irmão. E eu acho que é uma das exigências mais fortes do Evangelho, é a gente identificar o reino de Deus no irmão, sobretudo aquele que você não suporta. Identificar o reino de Deus aí, no irmão, que eu tenho que amar, que eu tenho que ser compreensivo, que eu tenho que ser mais atencioso, que eu tenho que aprender a escutar mais. E também perdoar de coração. O reino de Deus também se revela nesse amor concreto e fraterno uns com os outros. Então Jesus está dizendo, antes de você se preocupar com o que comer, com o que vestir, e Ele dá o exemplo das ervas do céu e dos animais, eu providencio e
Tudo isso que as ervas do céu precisam e também os animais precisam. Olha os pássaros do céu. Eu não deixo nenhum com fome. Eu alimento a todos. Vocês não valem mais do que muitos animais? Jesus está dizendo para nós. Nós não temos muito mais valor do que muitos animais? Para que tanta preocupação então com o que comer, com o que vestir? E a gente esquece do essencial. Cuidarmos com delicadeza e amor uns dos outros. Este tempo, o Papa Francisco tem nos convidado a sermos a igreja do encontro. Nos questionamos, com quantas pessoas eu me encontro no dia? Quantas pessoas eu me encontro no dia para falar de Jesus? Para falar do seu reino de amor? Eu tenho me esforçado para ser esse cristão que vai ao encontro dos outros, ou sou um cristão isolado, fechado, trancado na minha vidinha, nas minhas vontades egoístas? O Papa Francisco também tem insistido para a gente ser essa igreja em saída. Eu tenho saído de mim mesmo, eu tenho pedido o auxílio do Espírito Santo para sair do meu eu e ir ao encontro do outro. No dia que nós celebrávamos aqui, eu não me recordo agora, a festa de Nossa Senhora. Ah, sim, a festa da visitação. Eu desafiava todos os devotos de São João Batista, assim como Maria saía às pressas para visitar a sua parente Isabel. Nós temos esse mesmo desejo dentro do coração, esse querer dentro do nosso coração, sair às pressas para visitar, para fazer o bem, para escutar. Olha só, essa senhorinha que estamos celebrando hoje, junto com a dona Eliette, o seu aniversário, 100 anos de idade. Fazemos uma visita por semana a ela? Será que fazemos? Ou ela está lá, passa dia, sai dia, e só uma visita. Só uma pessoa, só um devoto de São João lembra que essa senhora de 100 anos existe. O Papa Francisco, ultimamente, caro irmão Erickson, tem pregado nas suas catequeses lá em Roma sobre a importância dos idosos que nós estamos deixando de lado. Isso é pregar o reino de Deus, porque o reino de Deus também é cada irmão idoso, ancião, que precisa da nossa visita, do nosso cuidado. Aí, ao invés da gente se preocupar em visitar, a gente está preocupado em falar, se julgar dentro da igreja. Não, perda seu tempo escolhendo a melhor parte, não escolhendo a pior parte. Dentro da igreja, a gente só cresce dentro dos conflitos. Quando surgem os conflitos, quando surgem os momentos difíceis, as crises dentro de uma comunidade de fé, onde às vezes a gente não se entende direito, é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente crescer na fé, para a gente amadurecer. Mas a gente tem que entender qual é a vontade de Deus nesse conflito, nesse desentendimento, nessa provação que estamos enfrentando, para a gente escolher a melhor parte, o reino de Deus. Então, amados irmãos, quando o Papa Francisco nos propõe uma igreja pobre para os pobres, é porque Jesus, sendo tão rico, se fez pobre para nos enriquecer na fé, no amor, em sermos pessoas justas, em sermos pessoas mais solidárias, em sermos pessoas mais misericordiosas. Quer ver o que é o reino de Deus? Medite as bem-aventuranças de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e não é o amor, não é a fé, as virtudes teologais, mas é a justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As bem-aventuranças, a primeira delas, felizes os pobres, alcançarão o reino dos céus. Os pobres em espírito. O que é que Jesus está pedindo conosco diante desse evangelho de hoje, onde Ele pede para a gente se desapegar do alimento,
da vestimenta e se apegar ao que é o essencial na vida: amar, servir, cuidar do outro, ir ao encontro do outro, servir o outro, ser misericordioso com o outro, ser aberto para escutar mais ao outro. Essa campanha da fraternidade me despertou algo muito importante, que a gente às vezes não está fazendo o primeiro passo: escutar com o coração o outro. E por isso tantos conflitos entre nós. A gente não para mais para se escutar. A gente se fecha, se tranca e não queremos nos escutar. E por isso é necessário criarmos mais uma pastoral, a pastoral da escuta. No mundo onde vivemos tantos isolamentos, a gente pode estar aqui na missa, mas depois ir se isolar dentro da nossa casa. Não sentir mais entusiasmo, empolgação, o vigor do Espírito Santo nos impulsionando para sair, para ir ao encontro, para visitar, para servir, para amar, para cuidar dos outros. Meu coração se angustia, porque nós estamos aqui com uma ministra e nós precisamos de várias ministras para visitar os enfermos e os idosos dessa cidade. Porque o pobrezinho do padre aqui já está de língua de fora já. Coitado. Vocês pensam que é brincadeira? Vocês riem porque é... Mas é verdade. A gente precisa acordar. As pastorais que já existem precisam se reencontrar novamente. Não fiquem esperando pelo padre, não. Chama vocês vão ao encontro do padre. Escutem o que o padre Francisco falou ontem. Não fiquem esperando o padre. Quem é da mãe rainha? Padre, queremos uma reunião com o Senhor o mais rápido possível. Porque o padre, cheio de tarefas, chamam ele para ali, chamam ele para acolá. Eu não tenho cabeça aí. Vocês sabem que eu sou... Minha memória é desse tamanico. Fala uma coisa para mim, com 5 minutos eu já não lembro mais o que é que me falaram. É a minha fragilidade. Deus me escolheu assim, louvado seja Deus. É porque algum propósito Ele tem. Agora, eu clamo de todo o meu coração. Se nós queremos buscar primeiramente o reino de Deus, não fique parado. Esse recado é para as comunidades, esse recado é para a pastoral da juventude, esse recado é para a pastoral familiar, e esse recado é para todas as pastorais, que já existem, mas estão aí adormecidas, precisando caminhar. Porque o reino de Deus tem pressa. As almas têm pressa. Ou a gente forma os nossos grupos, as nossas pastorais, e se encontram periodicamente, uma vez por semana. Nos deixamos ser evangelizados por essa palavra, porque sem ela a gente não vai para lugar algum. Não adianta só visitar por visitar. Eu tenho que me encher da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, para depois levar esse Deus, esse reino de Deus para os outros. Ou a gente toma posse que a gente tem que se encontrar sempre, permanentemente. Ou a gente toma posse que a gente tem que terminar com essas discussões intermináveis entre nós e vamos escolher o que é essencial. Ou a gente vai continuar perdendo ovelhas e correndo o risco delas se perderem para toda a vida. Nos fizemos cristãos para fazer como Maria, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é sair às pressas para anunciar o que Deus quer que nós anunciemos para esse mundo. Anunciar luz para um mundo cheio de trevas. Anunciar a verdade para um mundo cheio de mentiras e falsidades. Anunciar o amor para um mundo cheio de ódios e violências. Anunciar a paz para um mundo cheio de conflitos, de guerras. E não adianta a gente ficar só murmurando e lamentando porque o mundo está cheio de guerras e porque o mundo já voltou a guerrear após essa pandemia, quando na verdade nós não estamos fazendo nosso dever de casa dentro da igreja. Existem guerras também internas dentro da nossa igreja, e eu não preciso ir para outras paróquias, é dentro da nossa, de São João Batista. Não precisa eu ficar lamentando da guerra que está existindo ali entre a Rússia e a Ucrânia, quando na verdade dentro do meu lar se transformou em um ambiente de guerra. Então, nós estamos deixando o reino de Deus de lado, em segundo plano, ou em último plano.
Vamos pedir a graça da conversão de Jesus para a nossa vida. Pedir ao Senhor que nos converta mais, que toque o nosso coração, para que nos deixemos pelo Seu Espírito sermos convertidos, evangelizados, para aí sim, capacitados por esse Espírito de Deus, evangelizar os outros e ser sinal de vida e vida e abundância para quem necessita. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.